Olá, seres, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar como é ser médium, os desafios, os aprendizados. Vamos falar sobre esse lado mais místico do ser humano. O que é ser médium? Bom, ser médium é ser uma pessoa que está a caminho da evolução, a caminho do entendimento, de se esclarecer, de entender quem é, de entrar em contato com o mais profundo do ser e no mais íntimo de si mesmo e daquilo que ainda não se pode entender. Ser médium é ser um mistério, até para si próprio, pois a cada dia você se depara com algo novo, você se depara com o invisível se fazendo visível na sua frente. Eu digo isso pois eu me sinto agraciada por ter desenvolvido a minha mediunidade e por hoje, através dela, eu consegui compreender muitas coisas. Eu consegui dar luz à minha escuridão. Eu consegui quebrar muitas amarras. E eu fico feliz de estar falando sobre isso, de mostrar um lado, claro que místico, um pouco louco do ser, mas também mostrar que tem muita lucidez, tem muita fé, tem muito agir de Deus, pois Deus usa todas as coisas para que ele possa se comunicar com o ser humano, para que ele possa se fazer presente na vida das pessoas. E, como eu falei no vídeo passado, sobre o desenvolvimento da mediunidade e a importância que isso traz para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, para a evolução do ser humano. Mas é claro que tudo isso tem que ser feito conscientemente, querendo, não só para provar algo, mas porque alguma coisa te chama. Assim como as pessoas encontraram um chamado dentro da igreja, muitos encontrarão o seu chamado. E como dentro da doutrina espírita, a gente gosta de falar de encontrar a sua missão. A missão dessas pessoas, muitas delas, foi de pregar o evangelho e outras de viver o evangelho. As pessoas que desenvolvem a sua mediunidade, elas estão ali vivendo o evangelho de Jesus. Muito mais do que falar sobre Jesus, é fazer, é andar pelos seus passos, é tê-lo como exemplo, é buscar ajudar as pessoas. E muitas das vezes curar sim, pois através da mediunidade curamos as pessoas, pois existem muitos médiuns de cura. Assim como essas pessoas dentro da igreja são usadas para curar as pessoas. Todos os lugares que se fala sobre Deus e sobre os mistérios do universo, ali se é um culto a uma divindade. Ali há manipulações de energias. E através dessas manipulações de energias que aquelas pessoas fazem por elas estarem ali também praticando uma boa ação, e através das suas mediunidades e da sua crença se pode sim fazer uma cura. As pessoas podem não enxergar isso, mas é o que acontece ali dentro da igreja. Assim também nos rituais de cura dentro de um templo espírita. Ali, aquelas pessoas, através das suas mediunidades, estão manipulando forças para que ali haja uma cura, uma libertação. Então, ser médium
é ser uma pessoa que está, sim, fazendo como Jesus pediu, amando uns aos outros e ajudando uns aos outros. Então, é muito importante que você saiba o lugar e quem vai te ajudar a se desenvolver. Não é somente achar que consegue todas as coisas sozinho. Ser médium, você tem que saber que é algo que todos somos. Então não precisa de ego, de se achar mais superior do que outros. A mediunidade de muitos é a cura, e a mediunidade de muitos é a fala, é a comunicação. Então, cada um, dentro do seu processo evolutivo e da sua missão, está cumprindo de acordo com o que é necessário. Então, todos têm a mesma importância nesse mundo. Mesmo que muitas pessoas se sintam superiores às outras. Mas saiba que não, independente do que tem ou do que são. A maneira que você entrega quem você é ao mundo é que faz você ser diferente. Temos que tomar cuidado com fanatismo, com vaidade, pois se a gente achar que tudo é espiritual, a gente não consegue viver no hoje, no agora, nessa realidade. Pois como eu já falei, está tudo interligado um com o outro. É tão necessário essa realidade, os fatos que acontecem com a gente, os sentimentos que a gente sente, para que a gente possa evoluir, quanto o que acontece fora disso tudo. Às vezes acontece só dentro da nossa mente, ou às vezes acontece fora que a gente nem consegue entender porque a gente só leva o baque, a gente só sente depois. E é isso, e tem que aceitar, e bola para frente. Às vezes, ser um médium é ver esse lado positivo da vida, mesmo tendo tantas dificuldades para enfrentar. O médium enfrenta isso muito, não só no lado material, mas no lado espiritual, principalmente, pois as pessoas que não querem aceitar o lado espiritual, elas podem simplesmente se revoltarem, dizer que não aceitam e tocar a vida em frente. Mas aquelas pessoas que já entenderam que existe esse outro mundo, esse outro universo espiritual, e que a gente está interligado diretamente e indiretamente com isso, a gente não consegue se desvencilhar somente, porque depois que você desenvolve a sua mediunidade, você sempre vai sentir as energias, você sempre vai sentir essas forças positivas e negativas. Quando a gente está dormindo, muitas coisas acontecem ao nosso redor que a gente não lembra, não entende, ou simplesmente não sabe que aconteceu. Da mesma maneira, antes de você desenvolver a sua mediunidade, essas coisas passam desapercebido de você. Mas depois que você desenvolve isso, essas coisas, elas já são mais, você já consegue sentir mais elas. Porque agora você fez o quê? Você despertou. Isso é o despertar da consciência. Quando você consegue sentir o que ninguém mais está sentindo. O que você consegue ver, o que ninguém mais está vendo. Isso é ser médium. Você pode dizer para mim, Josi, eu sinto todas essas coisas e não desenvolvi minha mediunidade. Sim, porque a sua mediunidade ela já está aflorada. Ela já está pedindo desenvolvimento. Ela já está pedindo para que você comece a olhar mais para isso na sua vida. Ela está falando, você está sentindo essas energias? Sou eu, querendo te transmitir alguma coisa. Querendo fazer você
despertar para essa vida, despertar a consciência, entendeu? O despertar da consciência é o se esclarecer da vida, se esclarecer de quem você é e também do que os outros são, porque quando você conhece a si mesmo, você começa a entender melhor o seu irmão, as pessoas, né, ao seu redor. Então, quando a sua mediunidade ela está pedindo isso para você, você já está sentindo pessoas que têm a mediunidade de incorporar, elas já começam o quê? A incorporar fora realmente do ambiente propício para isso. Eu era uma pessoa assim. Eu bebia e perdia a consciência. Só a minha consciência, mas meu corpo estava lá. As minhas ações estavam lá. E depois de muito tempo eu entendi que não era mais eu dominando meu próprio corpo. E quando eu cheguei na minha doutrina, que eu descobri a minha mediunidade e comecei a desenvolvê-la e trabalhar com ela, e parei também de ingerir bebidas alcoólicas, eu comecei a me encontrar, eu comecei também a dominar a minha incorporação. Porque se você é uma pessoa que tem essa mediunidade de incorporar, você está sugestível a uma incorporação em qualquer lugar. Assim como acontece dentro das igrejas, que pessoas ali incorporam e muitos chamam aquele irmão que chegou ali de demônio. Eu não gosto de chamar assim. Eu sei que existem espíritos bons e espíritos ruins, mas não é só por causa dessa denominação de bom e de ruim que um será anjo e um será demônio. Não, todos são os nossos irmãos. Uns estão sofrendo, né? E eu acredito que esse que chega lá falando aquelas coisas, né, dizendo atrocidades, são irmãos, são espíritos que estão sofrendo e chegaram ali através daquela pessoa que tem essa mediunidade de incorporar, encontrou acesso e ali mostrou a sua dor, né? Porque esses irmãos que estão sofrendo, eles estão sofrendo na dor, no ódio, na raiva. Então eles vêm mesmo falando só atrocidades. Se essa pessoa tivesse desenvolvido a sua mediunidade, ela conseguiria ali controlar aquele espírito, não deixar ele ter acesso ao corpo daquela pessoa. Eu falo ao corpo, mas não quer dizer que aquele espírito entra dentro do corpo daquela pessoa. Nenhum espírito entra dentro do corpo de uma pessoa. Sabe por quê? Porque já existe um espírito ali que habita. Eu sou uma médium de incorporação. Eu estou falando isso porque eu sei. Nenhum espírito, ele entra dentro do meu corpo. Ele chega perto o suficiente para que eu possa transmitir uma comunicação. E assim, da mesma maneira que acontece dentro das igrejas, esses espíritos também chegam ao ponto de estar tão perto daquela pessoa que aquela pessoa não tem domínio próprio. E como ela não desenvolveu a sua mediunidade e muitas das vezes nem é esclarecida disso, ela se deixa se influenciar por aquela energia. Que muitas das vezes a pessoa está no mesmo padrão daquele irmão que ali está sofrendo, aquela pessoa também está sofrendo. Então, aquele irmão encontrou brecha por causa disso. Encontrou a pessoa no mesmo padrão vibratório que ele, na mesma frequência que ele. Por isso, encontrou acesso e faz o que faz. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente desenvolve isso, a gente não dá mais vazão a esse tipo de incorporação. Hoje, eu consigo dar vazão tanto a esses irmãos que sofrem, quanto a entidades de luz.
Só que eu dou vazão para esses irmãos que sofrem, não para que eles venham espragrejar, venham falar a sua dor ao mundo e dizer essas atrocidades, não. Eu dou essa oportunidade para que eles também possam ser libertados, para que eles possam encontrar a Deus. E assim também, da mesma maneira, eu deixo as entidades de luz chegarem até mim, para que elas também possam fazer o trabalho delas, que é orientar as pessoas, todos nós, aqueles que vão ali àquele encontro. Tem muitas pessoas que o último recurso dela é uma casa espírita. Então, se é o último recurso dela, se eu estou ali na doutrina espírita, eu tenho que dar vazão à entidade que me usa, à luz que me usa, para fazer com que aquela pessoa também possa ser libertada. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Todas as pessoas têm o seu lugar de encontro com Deus. Eu encontrei a minha morada, o meu encontro com Deus dentro de uma doutrina espírita. Então ali eu irei fazer o que se pede, ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E muito mais do que pregar o Evangelho, é fazer. Muitas pessoas se afastam de suas doutrinas, deixam de praticar a sua mediunidade por preconceito de muitas pessoas, com medo ou às vezes por até desacreditarem delas mesmas. E isso para o médium é uma provação. Não porque você tem que estar ali dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, tudo existe para um melhor funcionamento. Então, você precisa se sentir protegido. Você tem que se sentir também pronto. Muitas pessoas saem da doutrina não para um crescimento maior. Muitas das vezes saem para uma perdição. Porque tem muitas pessoas que só conseguem estar perto de Deus quando estão naquele ambiente. Quando saem daquele ambiente, as pessoas já são outras. Temos que lembrar que somos médiums a todo tempo, 24 horas. Que se a espiritualidade precisar dos seus serviços, ela não está pensando se você está com dívidas, ou se você está sofrendo, ou se você está chorando. Porque quando decidimos ser médiums, nos colocamos de honra e guarda para que a espiritualidade nos use. Nos colocamos à disposição da espiritualidade. Então, ser médium também é saber se colocar e saber se sair. Saber qual é o seu lugar. Não estou dizendo aqui que o médium é proibido, mas temos que saber se somos médiums, principalmente você médium de incorporação. A gente precisa também ter discernimento do que a gente deve ou não fazer, lugares que a gente deve ou não estar, pessoas que devemos ficar com o olho aberto e outro fechado, mas sabendo que quando é nos chamado o trabalho, não importa o lugar, não importa a pessoa, temos que estar lá. Bom, eu estou falando mais sobre o médio de incorporação, pois é o que eu mais tenho afinidade, por ser uma e por saber dos riscos que essa mediunidade traz para quem a carrega. Mas eu sei que há muitas outras mediunidades com todos os seus dilemas, com todos as suas particularidades, desafios, e tenho respeito por cada uma delas. E eu digo, para você médium de incorporação, não duvide. E se você
está sentindo que a sua mediunidade já está crescendo ao ponto de você não estar conseguindo mais dominar, encontre um ambiente, um local que possa te instruir da melhor maneira, que possa desenvolver essa mediunidade da melhor maneira, para que você seja realmente um instrumento da espiritualidade. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido mais um acréscimo no seu conhecimento. É isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E é nóis.